O crescimento da relação comercial entre países levou à criação de mecanismos que pudessem solucionar conflitos no âmbito internacional. No Academia desta semana, vamos falar sobre o conflito de jurisdição existente entre os sistemas de resolução de controvérsias. Esse é o tema do estudo de Ruth Santos. O conflito de jurisdição entre sistemas de soluções de controvérsias multilateral e regional. Dissertação apresentada ao Centro Universitário de Brasília, Uniceub, como requisito parcial para a conclusão do programa de mestrado em Direito. O estudo é de Ruth Santos. E para debater o trabalho, recebemos o advogado civilista Vinícius Cruz e o mestre em Direito Internacional pela Universidade Católica de Brasília, Fernando Henrique Fernandes. Quero aqui agradecê-los pela presença. Doutor Vinícius. Muito obrigado. Doutor Fernando, também muito obrigado pela presença. E nós vamos acompanhar agora um resumo deste estudo. O trabalho mostra os conflitos de jurisdição entre os sistemas de solução de controvérsias regional e multilateral. A autora faz uma comparação histórica e evolutiva dos sistemas, analisa os instrumentos usados e como eles são aplicados em casos concretos. Ruth, obrigado pela presença, parabéns pelo trabalho e eu gostaria que você já começasse falando da metodologia. Tá certo, eu agradeço a participação. A metodologia que nós usamos, na verdade nós dividimos o trabalho em 3 partes, né? E na primeira parte a gente buscou tratar de uma forma histórico-comparativo de evolução dos mecanismos de solução de controvérsias multilateral e regional, que isso não tinha sido abordado ainda, essa forma de estudo, eram feitos de formas separadas. No capítulo 2, nós tratamos dos instrumentos aplicáveis a conflitos de jurisdição, e no capítulo 3, nós trabalhamos com estudos de caso que esses mecanismos jurídico-processuais viessem a ser aplicados. E então a gente conclui o trabalho. E a Ruth destacou para a gente 3 obras que fizeram parte aí da bibliografia deste estudo. Vamos conferir quais são. Internacionalização do direito, direito internacional, globalização e complexidade. Marcelo Varela, editora, Universidade de São Paulo. L'articulation entre l'homme et les accords commerciaux régionaux. Alice Rocha da Silva, editora, Édition Université Européenne. Conflict of Norms and Public International Law, How WTO Law Relates to Other Rules of International Law. Judith Pauling, editora, Cambridge University Press. Pronto, Ruth. 3 obras e eu gostaria que você comentasse. Tem a primeira obra, que é a do professor Marcelo Varela, que foi também o orientador deste trabalho. É um excelente trabalho, um excelente livro que trata da visão da internacionalização do direito, né? E a questão da multiplicação e da fragmentação das normas do direito internacional, que trouxe uma abordagem sobre este prisma para o meu trabalho, que contribuiu muito em relação à multiplicação de tribunais internacionais, para que a gente pudesse tratar neste ponto. O da professora Alice foi também de fundamental importância, talvez um dos principais, que no trabalho que é a tese de doutoramento dela, que ela trata da compatibilidade dos acordos regionais com a OMC, isso em linhas bem gerais, porque o trabalho dela vai muito além disso. E o do Justin Pauling, que é um teórico fundamental também neste tema de conflito de jurisdição e de normas. Este livro apresentado, entre outros artigos, contribuiu muito em relação a tratar a OMC juntamente com os outros acordos regionais. Então, essa é a base teórica fundamental do trabalho. Bom, você falou da metodologia, da bibliografia, agora eu queria que você falasse do estudo. Tá certo. A escolha, primeiramente, se deu em razão da multiplicação de normas que a gente tem no direito internacional e, com isso, a multiplicação de tribunais também, que decorre necessariamente da fragmentação do direito internacional, que é da sua própria natureza. Então, essa configuração reflete uma possibilidade muito grande de conflitos de jurisdição e de normas, mas para o meu trabalho eu preferi tratar só conflitos de jurisdição,
que é entre organismo multilateral, que é a OMC, e organismos regionais, que é Mercosul e o NAFTA, qual a gente definiu no trabalho. A importância do tema se faz necessária porque a gente tem uma coexistência de sistemas jurídicos que estão dentro de um mesmo patamar jurídico, estão dentro de uma mesma hierarquia. E as normas que a gente tem hoje não são suficientes ou não são capazes de disciplinar essa concomitância de sistemas de solução de controvérsias. Então, trazer algumas soluções, apresentar algumas soluções é necessário. E, para isso, a gente traz alguns instrumentos jurídico-processuais e outros mecanismos também, visando uma melhor compatibilidade desses mecanismos dentro do sistema de comércio internacional. Então, o objeto do estudo foi, na verdade, como e de que maneira harmonizar sistemas regionais de solução de controvérsias juntamente com a OMC. Como eu disse, eles estão dentro de uma mesma hierarquia. Então, não posso dizer que a OMC se torna hierarquicamente superior a um acordo regional. No entanto, quando a gente tem alguns casos de conflito de jurisdição, a gente percebe uma sobreposição da jurisdição da OMC. Então, para a gente trabalhar isso, o trabalho está dividido em 3 capítulos. O primeiro, a gente fez um estudo bem interessante relacionado à evolução desses 2 sistemas. Por quê que a gente quis fazer dessa maneira? Para comprovar, para demonstrar que estes 2 sistemas partem de uma mesma base teórica, de uma mesma base evolutiva. Eles partem de uma mesma vertente. Então, não se pode dizer que eles são contrários. Então, a gente fez um paralelo entre os 2, sistema regional e multilateral, de evolução desde a década de 40 até a data atual. E a gente percebe uma evolução grandiosa dos acordos regionais. A gente tem mais de 500 acordos regionais registrados na OMC. Vigente, a gente tem bastante acordos regionais também. E isso a OMC, todos funcionando juntamente. A gente tem a OMC, acordos regionais e acordos regionais, que, vez por outra, podem sim vir a ter conflito de normas e de jurisdição. E no capítulo 2, a gente trabalha com a possibilidade de alguns instrumentos que já existem, como é o caso da cláusula de eleição de foro, que já existe, porém, é uma forma que ainda não se desenvolveu, consta nos tratados, nos acordos, porém, ainda não surte muito efeito. Trabalhamos com alguns instrumentos processuais, da conexão, litispendência e coisa julgada, porque são instrumentos processuais que tem no direito interno que resolvem alguns tipos de conflitos de jurisdição. Então, colocamos isso no trabalho a fim de aplicá-los em casos concretos, que foram 2 casos que eu trouxe. Um é entre Mercosul e OMC, que é o caso dos frangos, em que houve uma decisão do Mercosul, em que Brasil e Argentina, Brasil insatisfeito, recorreu ao órgão multilateral e conseguiu ganhar, revertendo a decisão do Mercosul. Então, nesse caso, a gente teria uma aplicabilidade, uma suposta aplicabilidade da coisa julgada. E o outro caso é um caso chamado Soft Drinks, entre o México e os Estados Unidos, que trata de um início de um processo dentro do NAFTA para resolver uma questão de imposto. Os Estados Unidos recusou a tratar dentro do NAFTA e recorreu à OMC. A OMC descartou a jurisdição do NAFTA e tratou dentro do órgão multilateral. Então, assim, nesse caso seria a litispendência, que é a pendência de um outro processo com as mesmas partes, com os mesmos objetos em trâmite em um tribunal. Então, assim, a gente pôde verificar que poderia ser aplicado litispendência e coisa julgada, porém, não se torna aplicável dentro do direito internacional. Seja porque o direito internacional não recebe, ou seja porque a OMC e os acordos regionais não têm isso disciplinado dentro dos seus tratados constitutivos e dentro das suas normas. Então, o que a gente percebe é que há um conflito e há não uma ausência, mas uma falta de funcionamento dos mecanismos existentes. Então,
o que acontece é que a OMC se torna muito relutante em aceitar acordos regionais dentro da sua jurisdição, até porque ela não tem tratado isso, principalmente agora desde a rodada de Doha, ela não traz isso dentro das suas negociações. Ela é enfática ao afirmar que não pode considerar outras jurisdições, né, porque ela estaria ofendendo o direito dos seus membros, de seus países membros, e também porque não tem nada previsto dentro do seu acordo constitutivo. Então, assim, é um tema que requer muito mais do que normas, requer mais conversa, uma cortesia judicial entre tribunais, entre o OMC e Mercosul, entre o OMC, Mercosul, NAFTA. É necessário que os juízes tenham o discernimento de começarem a dialogar sobre estes conflitos, para que a gente não passe por um processo de que a OMC perca a segurança jurídica. Não que ela vá perder a sua estabilidade ou a sua capacidade decisória, mas sim a segurança jurídica que ela trouxe para os seus países membros. Então, a gente precisa passar mais para essa via político-diplomática, muito mais do que normas, porque instrumentos até existem, porém não são aplicados. Vamos fazer agora um rápido intervalo e em seguida estaremos de volta com a Academia já na fase de debates. Até já. Estamos de volta com o Academia, hoje debatendo a dissertação de Ruth Santos. O conflito de jurisdição entre sistemas de soluções de controvérsias multilateral e regional. Mas antes de iniciarmos aqui o nosso debate, vamos conferir algumas teses e dissertações que estão disponíveis no mercado editorial. Responsabilidade social, conceitos e práticas, construindo o caminho para a sustentabilidade nas organizações. Cídia Lede Filho e Vânia de Lourdes Marques, editora Atlas. A responsabilidade civil da administração fiscal, Vasco Branco Guimarães, editora Fórum. Tribunal do Júri, visão linguística, histórica, social e jurídica, Paulo Rangel, editora Lumen Iuris. Bom, gostaria de convidar o Vinícius Cruz para dar início aqui então ao nosso debate. Inicialmente gostaria de parabenizar a doutora Ruth pelo trabalho, pela brilhante dissertação. Gostaria de agradecer a produção pelo convite. Acerca do trabalho da doutora Ruth, é interessante destacar que é um trabalho de grande relevância no âmbito do direito internacional público, até porque ele tratou de determinadas matérias do processo civil, que geralmente não são tão ventiladas quanto deveriam ser. Na dissertação, a doutora Ruth mencionou que a Organização Mundial do Comércio, ela reconhece a coisa julgada. O que seria essa coisa julgada? Seria aquela imutabilidade que a sentença goza, ou seja, que após o trânsito julgado, ela não é passível de recurso, salvo em determinados casos. Tendo em vista que a OMC reconhece essa coisa julgada, ela entende que é de difícil aplicação, pelo simples fato que a solução de controvérsias ela não prevê essa norma de forma legal. Dessa forma, pode-se concluir que a coisa julgada ela não produz efeitos legais no âmbito do direito internacional? Exatamente isso. Na verdade, a OMC, em alguns casos, até reconhece a existência da coisa julgada como princípio de direito público, né? Como outros princípios também, como o devido processo legal, ela reconhece princípios, porém, ela não aceita a coisa julgada. No direito internacional não se tem a coisa julgada, porque primeiro se tem a questão do caráter decisório para uma certa gama de pessoas, para certa gama de países. E ela não aceita a coisa julgada porque o que ela diz no caso dos frangos é o seguinte: não está previsto no nosso ordenamento jurídico. Se não está previsto, eu não posso aplicar. E eu não posso aplicar porque não está reconhecido, eu não reconheço outras jurisdições. Eu não posso reconhecer as outras jurisdições porque afetaria a minha jurisdição. Então, esse é o entendimento que a OMC tem acerca da coisa julgada. Para ela, pouco importa se houve uma decisão fora da OMC, alheia à OMC. Ela não vê o sistema de comércio internacional, o regionalismo inserido dentro desse sistema. Então, a coisa julgada não produziria efeitos dentro do sistema de comércio internacional ou no direito internacional. Professor Fernando Fernandes.
Muito obrigado pela oportunidade de participar do programa, uma grande alegria. Quero inicialmente parabenizá-la pelo seu trabalho, pela forma como foi dividido, está muito didático. Parabenizar também a escolha do orientador, professor Marcelo Varela. Eu queria apenas relembrar um caso, que foi o caso dos pneus recalchutados, né? Uma situação que vinha sido debatida desde 1991, mas que só há poucos anos teve uma decisão final, porque inicialmente houve a sua análise através do Mercosul e favorável à importação e comércio internacional de pneus usados, e depois a questão foi novamente analisada pela OMC, dessa vez foi contrária a esse comércio, e terminou sendo debatido no STF para averiguar a legitimidade, né, dessas questões. E o STF, ao decidir a questão, manteve o posicionamento da OMC, e a fundamentação principal foi a de que seriam os pneus usados um passivo ambiental muito forte. Então, usou muito essa questão dos princípios em direito ambiental para resolver a questão. Um dos pontos do seu trabalho fala na competência concorrente entre essas cortes internacionais. Então, a minha questão, e aí para puxar um pouquinho desse tema, é no seguinte sentido, de que no momento em que se discute em renovar o sistema de painéis da OMC, no momento em que se rediscute um pouco essas temáticas todas, não seria aí talvez, e aí eu peço o seu ponto de vista, um momento de revisar justamente essa questão da competência concorrente e, eventualmente, buscar um critério mais objetivo para justamente definir aonde vão ser solucionados os conflitos, com base na competência, justamente. O caso dos pneus é um caso, quando você pensa em conflito de jurisdição, o primeiro caso que você pensa é o caso dos pneus. E quando você pensa em conflitos ambientais, é o caso dos pneus. Então, este foi o meu primeiro conflito de escolher qual caso e dos pneus talvez estivesse incluído. Mas por que eu não o coloquei no trabalho? Porque primeiro foi tratado uma questão âmbito Mercosul e a União Europeia, digamos assim, incomodada com a situação, recorreu à OMC. Então, a gente já está indo, não são mesmas partes. Então, a gente já tem uma divergência, a questão da litispendência, né? Seria outra coisa para a coisa julgada. Mas seria um caso muito extenso que seria analisado só exatamente ele, porque é um caso que demanda muitos desdobramentos. E a questão assim, da competência concorrente, eu acho que é um ponto interessante do trabalho, porque a gente coloca a OMC, porque a gente imagina a OMC como uma hierarquia implícita, ou ela tenta se impor como uma hierarquia implícita. E no momento que a gente define a competência concorrente, a gente consegue demonstrar, até pela doutrina, que eles têm uma competência igual, eles estão dentro de um mesmo patamar, eles estão administrando matérias igualmente idênticas. Porém, não são os acordos regionais, ao meu ver, que tem que dizer nós temos a competência concorrente. Porque quem é mais relutante em aceitar é a própria OMC. Então, a OMC tem que ter o discernimento de discutir esta matéria, de começar a discutir a inclusão dos acordos regionais. Como foi discutido anteriormente, como ela aceita os acordos regionais. A gente não está dizendo que eles são incompatíveis, que regionalismo e OMC são incompatíveis. Pelo contrário, eles caminham lado a lado, eles estão passo a passo. Quando um não complementa, o outro vem e complementa. Se eu não estou satisfeita com determinada norma da OMC, eu faço um acordo regional. Então, a OMC ela tem que começar a tentar disciplinar isso dentro do seu ordenamento jurídico para começar a aceitar os acordos regionais como forma integrante, porque até então ela não aceita a jurisdição de outros países, de outros tratados. Então, talvez, e por isso tem que se haver o diálogo entre juízes, porque a partir do momento que um juiz da OMC passa a aceitar, a considerar uma outra decisão, a gente faz uma jurisprudência, a gente começa a modificar, mas até então é a norma. E até analisei
alguns resultados de reuniões da própria OMC e eles não falam nada. O que vai ser tratado na próxima rodada de Doha? Nada sobre acordos regionais. E o que acontece? Eles estão indo, estão crescendo cada vez mais. Não que isso vá diminuir a atuação da OMC, mas que possa vir prejudicar o seu funcionamento? Sim. Talvez tirar a sua superioridade? Não. Aí acho que talvez ela não afete a superioridade, até porque a OMC vai muito além de normas. Ela vai para a sanção. Então, o que vale mais entre um acordo regional que não tem uma sanção, ou que a sanção não é tão eficaz, a gente tem na OMC, a efetividade e eficácia das decisões. Então, isso vai fazer a OMC ser efetiva durante muito tempo. Vinícius. Tudo bem. Brilhante explicação, doutora Ruth. Outra questão interessante que eu achei que o trabalho tratou foi acerca da litispendência no âmbito do direito internacional. A litispendência que dispõe quando a mesma parte, mesma causa de pedir e o mesmo pedido, certo? Gostaria de saber se, no âmbito do direito internacional público, a aplicação da litispendência, pode algum juiz considerar preventa, alguma questão nesse sentido? Na verdade, não, né? Dentro do direito internacional, a gente não tem essa prevenção. Seria excelente se isso se transpusesse do direito interno para o direito internacional. Que a partir do momento que eu distribuo um pedido de abertura de um painel, ou seja, abertura de um processo no Mercosul, e outro país pedisse na OMC, a OMC já reconhecesse que existe um processo pendente ali no outro tribunal. Mas isso vai decorrer exatamente da diplomacia, da cortesia judicial, do discernimento realmente da necessidade de se ter isso. Então, assim, do ponto de vista processual, porque a gente tem processo internacional, isso é um processo, é um tribunal, a gente não pode dizer que não. É um tribunal que tem processo, que segue ritos e procedimentos. Então, do ponto de vista processual, deveria sim existir, mas do ponto de vista internacional, a gente não tem. Fernando. Como têm sido os pedidos de criação de novos blocos de integração regional no âmbito de países que integram a OMC? A OMC recebia os pedidos de acordo regional, né, de tratado regional, e avaliava se era compatível com as normas da OMC. Hoje a gente não tem mais isso, porque... Por que a gente não existe mais isso? Devido à infinidade, à multiplicação de acordos regionais que se tem feito durante todo esse tempo, né? Que tem mais de 500 acordos regionais existentes. E, na verdade, a cortesia judicial se daria em relação ao sistema de solução de controvérsias, na verdade. Não ao recebimento, porque, como eu disse, eles não são contraditórios. Eles estão em paralelo, eles estão caminhando juntos. Lógico que, por vezes, eles vão entrar em conflito? Sim. De normas, de jurisdição, de entendimento? Sim. Porém, quando a gente diz de cortesia judicial, a gente está tratando de processo, em relação processual. Então, assim, eu tenho que fazer uma cortesia para que aquele processo, ou 2, ou 3, ou 4 processos, sejam ingressados nos acordos regionais e, posteriormente, na OMC, que a gente teve um caso, na própria OMC, o caso das madeiras, que foram, acho que, 4 processos concomitantes dentro da OMC. Então, e juntamente com o NAFTA também. Então, assim, a gente tem esse problema, não temos tantos conflitos de jurisdição. Hoje temos alguns que podem ser enumerados, mas a questão não é a numerosidade, é o que fazer, como harmonizar, né? Como tratar, porque até então se tratava simplesmente do conflito, aliás, se tratava simplesmente da relação entre os dois, se um anulava o outro, se um era complementar ao outro, da compatibilidade. Isso hoje a gente não precisa mais discutir. Não se discute mais compatibilidade de acordo regional com multilateral. Eles são compatíveis, fato. O que agora a gente tem que passar a discutir é como
harmonizar. Nós falamos hoje aqui no Academia sobre conflito de jurisdição. Quero aqui agradecer a Ruth Santos pela exposição do seu trabalho aqui no programa Academia. E, claro, também agradecer ao Fernando Fernandes. Muito obrigado pela presença. Também ao Vinícius Cruz. Vinícius, muito obrigado pela presença aqui no Academia. E olha, lembro que você também pode participar do Academia. Para isso é fácil, basta enviar o seu trabalho, a sua tese ou a sua dissertação para o e-mail academia@stf.jus.br. E também é possível assistir este e outros programas da TV Justiça no site www.tvjustiça.jus.br. Obrigado e até o próximo encontro.